Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Estou grata a Deus pelo privilégio, por Ele me concede estar juntamente aqui com vocês. E no dia de hoje o Senhor me propôs, desde o dia de ontem, uma palavra dentro de meu coração para falar para ti. Tenho certeza que o Senhor vai falar contigo. Fica até o final. Deus, Ele quer falar contigo nesta tarde, nesta noite, nessa manhã. Não sei a que hora você vai estar ouvindo este vídeo, né? Assistindo esse vídeo. No dia de hoje, a palavra que o Senhor colocou dentro do meu coração se encontra no livro de Isaías. Isaías 53, e fala sobre o servo sofredor. Isaías, sabemos que Isaías foi um profeta. No primeiro capítulo do seu livro, Isaías ele fala o tempo que ele profetizou coisas que ele não chegou a ver, cumprimento daquela promessa. Ele profetizou, mas ele não chegou a ver. Aqui em Isaías 1 diz assim, visão de Isaías, filho de Amós, o qual ele viu a respeito de Judá e de Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. Foi esse período ao qual o profeta Isaías profetizou. E muitas profecias de Isaías ele não chegou a ver o cumprimento da promessa, mas Deus cumpriu na íntegra tudo aquilo que ele falou através da boca de Isaías. E aqui no 53, Isaías fala sobre o nosso Salvador, Jesus Cristo. Não há nada mais contundente na Bíblia que descreva Cristo quanto esta profecia de Isaías. Mesmo sem ver, não tinha como Isaías saber disso se não fosse por uma revelação divina. E aqui Isaías ele nos deixa uma mensagem, né? Isaías 53, a partir do 4, mas que diz assim, ó. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E a palavra quando o Senhor lhe tocou profundo dentro do meu coração, essa palavra quando dizia o castigo que nos traz a paz. A paz que eu tenho hoje com Deus, a paz que nós temos a reconciliação com Deus. Irmãs, houve um preço pago. Todos nós como cristãos nós sabemos, mas muitas vezes nós não paramos para meditar o preço que foi pago, né? Para termos comunhão com Deus, tudo. E Jesus Cristo ele foi uma salvação completa, né? Jesus Cristo ele sofreu em diversas formas. Aqui essa palavra no 4, que diz assim, ó, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Enfermidades não é somente uma enfermidade no corpo, mas essa enfermidade não se restringe somente ao corpo, mas à alma, ao espírito, né? Então Jesus Cristo foi uma cura completa, né? Ele padeceu, ele sofreu ali para que nós fomos sarados da nossa alma, ele pudesse curar, ele pudesse restaurar a nossa alma, pudesse restaurar a nossa comunhão com Deus, pudesse curar as nossas enfermidades. Esse 4, ele se cumpriu, essa promessa, ele se cumpriu, teve início ali no ministério de Jesus Cristo, no livro de Mateus ele fala, né? Ele cita aqui Isaías, irmãos, então Jesus Cristo, ele morreu para que ele pudesse curar as nossas enfermidades, tanto da alma, quanto do corpo, quanto do espírito. E o castigo, irmãos, que nos traz a paz que nós temos hoje com Deus, a comunhão com Deus, e nós podemos desfrutar hoje, irmãs, foi um preço muito caro pago por ela. A paz que eu sinto, né, com Deus, a comunhão, a restauração do homem com Deus, irmãs, houve um preço muito caro pago. E quantas vezes no dia de hoje, irmãs, eu quero pagar preço novamente, o preço já foi pago pela paz que Deus ele colocou à tua disposição. A cura da alma, a cura dos teus pecados, a cura do teu físico, já foi pago o preço. E como é que eu acesso isso? Através da fé. Não estou dizendo aqui que a gente não vai ficar doente como crente, não podemos ficar enfermos porque somos seres humanos, irmã, mas através da fé nós podemos ser curados, né? Através do sacrifício de Cristo lá naquela cruz do Calvário. O sacrifício dele foi completo, foi perfeito. Antigamente se matava animais para se poder ter a perdão dos nossos pecados. Mas Cristo, ele fez um sacrifício completo, não precisamos mais estar pagando preço, né? Com animais, sacrificando animais. E ele fez, e o sacrifício dele foi completo também porque em todas as áreas de ser humano, irmãs, todos os níveis, né? A alma, o nosso corpo, as nossas emoções, todos foram alcançados através do sacrifício de Cristo. Então, um preço muito caro foi pago pelo sacrifício de Cristo, pela a paz que eu sinto hoje. E aqui Deus ele tocou muito forte dentro do meu coração quando ele fala aqui, ó. Eu falei para a igreja, o Senhor, o castigo
que nos traz a paz, estava sobre ele. Então o castigo, o preço que Jesus Cristo pagou para me reconciliar com Deus, para que eu possa ter comunhão com Ele, para que eu não precise de um intermediador como ser humano, mas eu tenho agora Cristo, que me reconciliou com Deus. A qualquer momento eu posso dobrar os meus joelhos e falar com Ele, porque Jesus nos deu o livre acesso, mas o preço foi pago pela nossa comunhão. A palavra do Senhor lá no livro de Romanos 3:23 diz: "E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus." E destituídos, essa palavra destituído fala assim, que nós ficamos incapazes, através do pecado, ele nos tornou incapazes de alcançar a salvação, de alcançar a libertação dos nossos pecados. Mas Cristo, ele pagou um preço para que hoje eu pudesse estar aqui, para que hoje você pudesse ser salvo, ter paz na tua alma, se reconciliar com Deus, ter intimidade com Deus. A intimidade que tu tens com Deus, um preço foi pago, e foi caro o preço que foi pago por Jesus Cristo lá naquela cruz, pela nossa comunhão com Deus, restauração do homem com Deus. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou Adão, ele fez Adão perfeito, da forma que ele queria, perfeito, né? Adão tinha plena comunhão com Deus, Adão tinha acesso ao mundo espiritual, Adão não se precisava naquele tempo da fé, do acesso da fé. Por quê? Porque Adão, ele via o espiritual, ele ouvia, ele tinha os sentidos aguçados para o mundo espiritual, né? Então tudo que Adão precisava para viver uma vida plena com Deus, Deus, ele fez para Adão. Ele fez para Adão viver. Porém, Adão escolheu pecar, escolheu se distanciar de Deus, né? Então, irmãos, lá no livro de, como eu já falei aqui, já citei Romanos 3:23, né? Apóstolo Paulo, ele fala: "Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus." Então fomos destituídos da glória de Deus, o homem foi separado, afastado de Deus, foi incapaz, o homem se tornou incapaz de ter novamente comunhão com Deus. Eram os oferecidos sacrifícios de animais, mas aqueles sacrifícios não conseguiam restaurar novamente a comunhão do homem com Deus, porque o homem sempre estava pecando, constantemente pecando, e não limpava o pecado do homem. Mas foi necessário, né, Deus enviar o seu Filho, enviou Jesus Cristo. E aqui Isaías, ele descreve o sofrimento que Cristo passou para uma libertação total, né? Porque o sacrifício de animais, ele não conseguia, né? Não tinha como o sacrifício de animais, ele conseguia a restauração do homem com Deus. Mas um preço foi pago, irmãos. Ele tomou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as suas dores. As dificuldades que tu passa hoje, o preço foi pago pela tua libertação. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Estávamos afastados de Deus, mas ele tomou sobre si, ele levou. Então, meus irmãos, não precisamos mais, né? Muitas pessoas pagam preço hoje em dia por algo que já foi pago. Muitas pessoas não entendem, vivem vidas oprimidas, aflitas, né? E não entendem que o preço da paz, o preço da comunhão, o preço da restauração, da restituição foi pago, né? Então, porque não há motivos para você ficar fadigado, cansado. Jesus Cristo, ele falou na sua palavra: "Vinha a mim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo", porque o jugo que era imposto sobre o homem, o jugo da lei, o homem não tinha condições de cumprir. Mas Jesus Cristo, ele veio e ele colocou: "O jugo dele é suave, o fardo dele é leve." Mas você tem que vir a ele, você tem que o aceitar, tem que aceitar. O sacrifício que ele fez lá na cruz de Calvário é necessário para que haja paz, tranquilidade na tua alma, no teu espírito. Jesus Cristo, ele é restauração. Ele quer restaurar a tua vida em todas as áreas, restauração espiritual, restauração emocional, restauração física também. Ele tomou sobre si, ele levou o preço, ele pagou o preço. Aqui é bem interessante quando Isaías, ele diz: "Ele foi ferido." Os ferimentos que ele sofreu pelas nossas transgressões. Transgressões, o pecado da transgressão é transgredir a lei, né? O homem transgrediu as leis de Deus, porque Deus estabeleceu leis. Mas, como seres humanos, não temos condições alguma de cumprir a lei de Deus e se achegar a Deus. Era necessário um intermediador, que era Cristo. Como ele diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não tem como vir ao Pai a não ser por mim." Não tem como, não há condições, e muitas pessoas se impõem, né, regras, estabelecem regras, quantas pessoas colocam coisas como se aquilo ali fosse
a chegar a Deus, mas não tem como. Jesus Cristo, ele já disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas angústias, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz, a reconciliação com Deus em forma perfeita. Hoje eu não preciso do sacerdote. Hoje nós não precisamos de sacerdote, podemos dobrar os nossos joelhos dentro da nossa casa e falar com Deus. E quantas pessoas, irmãs, não aceitam o sacrifício de Cristo? Quando eu quero ouvir a voz de Deus, procuram profetas, procuram outras coisas. Mas Jesus Cristo, através do profeta Isaías, ele nos diz que ele tomou sobre si para que a gente pudesse ter acesso direto a Deus, reconciliação com Deus novamente, aquele contato que Adão perdeu lá no jardim. Jesus Cristo, ele pagou um preço para que fosse restaurado novamente, para que a gente pudesse ter o livre acesso a Deus novamente, intimidade. Adão tinha intimidade. A mente de Adão era perfeita, não havia pecaminosidade em Adão, mas ele escolheu pecar, escolheu um afastamento naquele momento. Mas Jesus Cristo, ele veio para unir novamente o elo perfeito. Veio como homem, padeceu o que eu padeci, tudo que eu sinto no dia de hoje. Jesus Cristo, ele sofreu. Ele sabe como eu me sinto. Ele sabe como tu te sente neste momento. E quem sabe estou falando para pessoas que estão angustiadas, alma aflita, pesares, dores, opressões. Mas fique sabendo que Jesus Cristo, ele pagou um preço para te dar paz, para te reconciliar com Deus, para que você tivesse o livre acesso novamente com Ele. As dores da vida, irmãos, é necessária, as tribulações são necessárias, nós sabemos. Já falei aqui por diversas vezes. Mas eu estou falando da reconciliação com Deus. Ele pagou um preço para que ele pudesse me entender e te entender. Ele veio como um homem para que pudesse entender as nossas dores, curar nossa alma, reconciliação espiritual com Deus. E muitas pessoas pagam preço no dia de hoje. Quantas pessoas pagando preço? Um preço que já foi pago pela tranquilidade, pela comunhão, pela união novamente com o Pai. Preços são pagos ainda, mas já foi pago o preço. E há pessoas que ainda quer se impor sobre ele, impor sobre outras pessoas preços caríssimos. Olha, tu tem que fazer isso, olha, para ter Deus tu tem que fazer isso, e não é verdade, o preço já foi pago, eu tenho tão somente aceitar através da fé. Eu acesso o sacrifício de Cristo pela fé. Muitas vezes eu quero, agradar a Deus pelas minhas obras, mas as obras não tem como agradar a Deus pelas obras. Porque lá no livro de Hebreus, ele falou, o escritor aos Hebreus, ele falou: sem fé é impossível agradar a Deus. Então é através da fé que eu agrado a Deus, através da minha confiança nele. As obras, eles são fruto da nossa fé em Deus, mas elas não conseguem fazer com que Deus, ele se agrade de nós tão somente pela fé. Eu creio em Deus, não tem como agradar a Deus, se achegar a Ele, se não for por meio da fé. Então tudo que você passou, fique sabendo que tem um amigo que te entende, que te compreende. Um preço já foi pago pelo alívio da tua alma, pela opressão que muitas vezes a gente sente no dia de hoje. O preço já foi pago, Jesus Cristo pagou. Ele foi o sacrifício perfeito que Deus enviou para nos reconciliar novamente com o Pai. Se eu estiver no dia de Deus falando para pessoas que não conhecem Deus, fique sabendo que o preço foi pago pela tua salvação, pela libertação da tua alma. Um preço foi pago para que houvesse libertação, para que houvesse restauração, restituição do teu contato com Deus. E fique na paz de Deus. É tão somente o aceitar através da fé, acessar o sacrifício de Cristo.